Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Te convidar a ficar de pé nesse momento para a gente dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos começar falando do nosso Deus, porque nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para agradecer o nome do Senhor, para declarar que Ele é bom. É um privilégio podermos estar aqui juntos como igreja, louvando e adorando o nome do nosso Deus. Se você passa dessa música, um momento de reflexão, de oração, um momento de adoração ao Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, escutas e fazes cair as barreiras em mim. És meu Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ausente o teu nome, por tua vontade liberta meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou vamos do início do domingo ao nosso Deus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És meu Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ausente o teu nome, por tua vontade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou me derramar, só igreja, eu vou me derramar. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou amém, glória a Deus. Olha isso. Pai querido amado, nós queremos, Senhor, pedir ao Senhor que ouça os louvores aqui entoados. Que o Senhor se atente para nós nesse momento, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para louvar o nome do Senhor, para te glorificar, para dizer que precisamos do Senhor, Pai. Precisamos do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Todo o tempo, o Senhor é a nossa maior necessidade. Fica conosco, Pai. Recebe o louvor, recebe a adoração. Nos ensina, Senhor, a viver uma vida que agrade ao Senhor e não a nós mesmos. Fica conosco, que o teu nome, Senhor, seja engrandecido aqui nesse lugar. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando nosso Deus, declarando que
Pedir para que você fique de pé nesse momento para que a gente possa te conhecer. É a esposa do irmão Marcos. Seja muito bem-vinda, viu? A gente é uma alegria tê-la aqui. Então, lugar de adoração, de oração, para que você se sinta muita vontade, tá? Como é que a igreja diz, a nossa querida irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre. Traga a gente. E se quiser, vem com a gente. Amém. Bom Deus. Graças e paz a todos, mais uma vez, boa noite. Amém. Sejam todos bem-vindos. Passamos a aviso comunicado aqui da nossa congregação, dizer que o nosso mutirão missionário Vida na Vida está chegando. Será no dia 19 e 20 de julho. Guarde essa data e venha participar conosco através da sua vida, servindo aqui e nos ajudando. Mutirão missionário Vida na Vida será no dia 19 e 20. Em breve sairão os cards, vídeos compilativos. Nós vamos também falar sobre as programações, o que vai acontecer no sábado e no domingo. Mas, já adianto, guarde essa data que vai ser mais um mutirão para impactar toda a vida desses moradores e moradoras aqui da vizinhança. No dia 13 do 7 teremos ceia do Senhor aqui na nossa congregação. É um momento muito importante para nós cristãos, que nós teremos aqui a presença do pastor Geraldo, a presença do pastor Felipe do Pedro Jerônimo. Felipe, para quem não conhece, ele assumiu lá a congregação também lá do Pedro Jerônimo, estará aqui conosco celebrando a ceia do Senhor. Será também um momento de dar a oportunidade de nós conhecer esse servo do Senhor que está lá liderando a congregação do Pedro Jerônimo. 13 do 7 teremos ceia do Senhor. Terça-feira, esse avisa para os coristas, não teremos ensaio. Retornaremos no dia 1º do 7. Quarta-feira, 19 horas, continuaremos a nossa jornada bíblica, recapitulando de Abraão até Moisés. Nós vamos ter essa recapitulação que vai ser nessa quarta-feira, e daí nós na próxima quarta-feira continuaremos o estudo. Então está sendo muito importante nós estarmos aqui aprendendo ainda mais da palavra de Deus. Os irmãos estão aqui, nós entramos no propósito de fazer essa jornada bíblica. Começamos de Gênesis e vamos parar em Apocalipse. Então é muito importante nós estarmos aqui para aprender ainda mais. Essa é uma oportunidade do Senhor e nessa quarta-feira esperamos cada um de vocês aqui às 19 horas. E no sábado teremos de novo, novamente, glória a Deus, o nosso evangelismo. Mais uma oportunidade de nós sairmos pela rua proclamando o Evangelho. Esse evangelismo vai ser? Quer ter local? Aqui, então, esperamos vocês às 3h30. Nosso evangelismo sábado, no próximo sábado. Próximo sábado, esperamos vocês às 3h30 aqui na nossa congregação, onde nós iremos sair pelas ruas aí proclamando o Evangelho do Senhor. Cada evangelismo tem sido muito impactante para a vida de cada um de nós que estamos participando. E você ainda que não pôde vir e estiver livre no sábado, não perca essa oportunidade de estar evangelizando e fazendo o ID do Senhor, porque Ele nos ordenou sair das quatro paredes e ir para aqueles que precisam da palavra do Senhor. Na última quinta-feira tivemos o nosso culto no lar. Foi na casa do casal que nos visitou no domingo, e na quinta a gente também foi lá visitar ele naquela casa e abençoar através dos louvores e da palavra do Senhor. E nesse momento eu convido a nossa irmã Márcia para dar um pequeno testemunho sobre o que aconteceu na quinta-feira.
casa, irmãos. Eu sou meio suspeita para falar de culto no lar, porque eu realmente amo, gosto muito de ir até de falar do Senhor na casa dos irmãos, de receber a bênção dos irmãos nos lares. E esse último culto foi muito especial porque aquele casal, ele falou, ele deu depoimento para cada um de nós de que eles oraram um pelo outro para conseguir ter cada um ao outro, né? Ela orou ao Senhor para tê-lo e ele orou ao Senhor para tê-la. Isso foi um dos momentos mais maravilhosos que eu escutei ali, de saber que eles nos evangelizou dessa forma, né? A gente foi evangelizar, foi mostrar Jesus e eles nos mostraram Jesus dessa maneira. E foi assim, impactante, foi diferente, foi um pouco diferente. Realmente eu achei uma atmosfera bem singular, né? Particular. Anselmo pregou o evangelho de uma maneira muito divertida. Então foi tudo muito diferente, muito bom. Então o culto no lar é algo que aproxima o corpo de Cristo, né? Que traz a palavra e que leva a palavra, né? Então nós estamos muito felizes porque é uma prática nossa e queremos que da próxima vez sejamos mais. Estava frio esse dia, então a gente entende que sair de casa no frio é complicado, né? Mas foi muito bom. A casa encheu, não tinha lugar onde colocar a cadeira. Foi muito, mas muito bom mesmo. Assim que convido os irmãos da próxima vez sermos mais e sermos fiéis a estarmos juntos também ali, naquele dia, no culto do lar. Foi isso. Deus abençoe. Amém. Foi realmente um culto no lar edificante. E se você quiser também um culto no lar na sua residência ou um vizinho, um parente, não hesite, fale logo com nossos líderes e nós com certeza vamos separar uma quinta-feira para que nós também esteja lá nas suas casas ou na casa dos vizinhos, dos parentes. O importante é levar o Evangelho. E o tema da oração, assim como vai ser projetado, que eu continue a missão de Jesus de levar o Evangelho a toda criatura. Amém. Que nós sempre possa estar orando entre as 10 da manhã e as 8 horas da noite por esse tema. Um tema pessoal, um tema de cada um, para que nós possamos ter a missão de levar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, que nós possamos fazer o ID de Jesus. E o ID de Jesus já começa a partir do momento que você pisa no seu trabalho, no momento que você conversa com o seu vizinho, no momento que você está ali batendo papo, já é o ID de Jesus para falar o Evangelho dele. E se você tiver dificuldade, ore para que você continue a missão de Jesus de levar o Evangelho a toda criatura. E se você ainda tiver mais dificuldade ainda, procure os líderes, procure a Cielma ali que tem uma receita para você como começar aquele primeiro passo. Mas não deixe de orar e continuar a missão que Jesus ordenou para a gente. Em Atos 1, do verso 7 ao 8, nos diz, vamos ler tudo junto? Ele respondeu: além de dessa semana estar orando por esse tema específico, também vamos meditar em Atos 1, do verso 7 ao 8. E nesse primeiro momento de oração, oremos para que haja em nós a disposição de pregar o Evangelho a todos, em todo lugar, a tempo e fora de tempo. Nesse momento, eu convido a nossa irmã Joelma para estar orando por esse primeiro momento de oração,
oremos para que haja em nós a disposição de pregar o Evangelho a todos, em todo lugar, a tempo e fora de tempo. Oremos, Pai amado, queremos chegar queremos que possamos estarmos disponíveis para a tua obra, porque esse dia para nós estende com Deus, levar a tua palavra para todos aqueles que precisam que não te conheçam. Sabemos das dificuldades, das dores, mas que o Espírito Santo do Senhor vá na frente, conversando cada um dos em situações que nós possamos falar do amor de Jesus, do amor que nos compaz, o amor que nos fortalece, o amor que nos dá a salvação, só através do que possamos estar de coração aberto, espírito quebrado, orando pelas vidas, Senhor, a qual o Senhor nos colocar disponível diante de nós naquele momento, Pai. Abençoa aqui, Senhor, do lado, que nós possamos, ó Deus, estar cada dia mais sempre adorando o Espírito. Amém, glória a Deus. Eu gostaria só de acrescentar um pouco, né? Estava pensando sobre o mutirão, que o Romário avisou, que já está aí bem próximo, né? Será no dia 19 e 20 de julho. Toda ação da igreja tem um objetivo, que é proclamar a palavra do Senhor. Não é pelo social, apesar da igreja abençoar muitas vidas das pessoas através do social também, mas o objetivo da igreja é proclamar o Evangelho. E nós temos um fruto do mutirão aqui da nossa igreja, que é a vida da nossa irmã Maria. A irmã Maria é fruto do mutirão. Ela veio aqui por conta de uma necessidade física, né? Precisava passar pelo médico. E ouviu a palavra do Senhor e aqui continuou com a gente. Hoje nós estamos aqui por conta da cirurgia que ela fez, né? Por conta do acidente, nossa irmã Maria de Fátima. Mas seu marido já esteve aqui, sua filha e a neta. E a gente vê realmente que a ação da igreja, por conta da ação do Espírito de Deus, não tem limite. Essa é a irmã que a gente sabe, mas a gente sabe de muitas outras pessoas que estiveram aqui naquele dia e puderam ouvir a palavra. A gente tinha a tenda da oração, né? E todo mundo chegava, tinha a oportunidade de falar qual era a sua necessidade. Pessoas que talvez tenham anos, né? Talvez nunca nem falaram com o Senhor, tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor através da oração. Então que a gente possa estar assim orando por toda a ação da igreja, entendendo que tudo que a gente faz tem um fim, que é proclamar Jesus até que Ele venha. Né? E era assim, aproveitar a oportunidade, eu sei que nós estamos avisos, né? Para falar do encontro de mulheres, que também já está assim, bem próximo. Será no dia 16 de agosto, ano passado foi em setembro, mas esse ano vai ser um pouquinho antes. Então que a gente também possa estar orando por isso. Né? Não é encontro em si mesmo, é um encontro que tem também esse ideal, né? De proclamar Jesus. Que a gente possa estar orando por isso. Né? Ore pelo mutirão, ore pelo encontro, pelos cultos, ore pelas nossas vidas, para que as pessoas de fato sejam impactadas pelo poder do Evangelho. A gente organiza, a gente projeta, né? Mas é o Senhor quem convence, né? Que o Espírito de Deus tem essa liberdade aqui entre a gente. Eu gostaria de te convidar a orar por isso. Vamos orar nesse momento, se baixar na sua cabeça. Vamos falar com o nosso Pai. Pai querido amado, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer. Agradecer porque o Senhor é bom. Agradecer porque o Senhor nos dá sabedoria, entendimento, inteligência para fazer as coisas, Senhor, para o engrandecimento do Teu reino. Queremos nesse momento, Senhor, entregar esse mutirão nas Tuas mãos. Pedir ao Senhor que nos dê condição, né, de fazer tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Vai abençoando a vida dos médicos, abençoando a vida das pessoas que estavam aqui, dos psicólogos, né, das pessoas que estavam aqui abençoando esse mutirão, Senhor. Que vidas sejam, Senhor, alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Né, queremos também entregar na mão do Senhor o quarto encontro de mulheres que está vindo aí, Pai. Pedindo ao Senhor que nos abençoe mais uma vez. Né, que de fato usemos essas oportunidades que o Senhor nos dá para proclamar o Teu Evangelho. Fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou te convidar nesse momento para adorar o Senhor através dos dízimos e da oferta. E quero aproveitar a oportunidade para que Deus sejam muito bem-vindos. Viu? Para a gente é uma alegria tê-los aqui. Eu me chamo Laís e essa é a nossa congregação da Igreja Batista dos Homens aqui na Rubens 4. Aqui a gente se reúne para aprender com o Senhor, ouvir a palavra do Senhor e glorificar o nome dele. Daí a gente vai saudar os queridos, né? O costume da nossa igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus.
vou te convidar a ler a palavra do Senhor, que está lá em Salmos 95, do verso 3 ao 6. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele fez, as suas mãos formaram a terra seca. Amém, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor nesse momento, declarando que quem já, enquanto você deve estar ali meio para ofertar, para dizimar, a gente vai dizer, Senhor, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem experimenta da presença e da bondade de Deus não quer mais viver sem a presença dele. Então, se você conhece a música, fique livre para cantar. Se você não conhece, você possa ouvir e entender. Amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na vida ardente, mas peço que sua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, graça e paz, irmão. Amém. Glória a Deus, Pai, nosso Deus, por ser reconhecido. Te agradeço, meu Deus, por cada visitante que está presente, meu Deus. Te agradeço, Deus, por cada irmã. Te agradeço pelos filhos e ofertas, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por aquele moço que desenvolve, Deus, com muito amor e carinho. E sempre, Deus, amor e prazer de desenvolver na casa. Deus abençoando, Deus,
força espiritual para cada um deles. Amém. Abençoe que na fé toca a alma de Deus. Abençoe quem vai pregar. Esteja abençoando, meu Deus. Esteja nos guardando. Esteja nos todo mal, Senhor. Essas bênçãos eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos a palavra do Senhor que está lá em Atos, capítulo 2, dos versos 40 a 47. Com muitas outras palavras, o advertia e insistia com eles: salve-se desta geração perversa. Naquele dia houve um acréscimo ao número dos seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iriam sendo salvos. Amém, glória a Deus. Assim nós cremos, é o Senhor que nos acrescenta. Amém, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Um hino que diz: render a ti adoração e derramar meu ser, é o que o meu coração deseja toda a manhã. Que esse seja o desejo, né, da nossa alma, do nosso coração. Louvar o Senhor todos os dias de nossa vida. Fica de pé para louvarmos juntos. É o que
Com a minha vida for mais a tua unção, mais do teu poder. Poder sentar, queridos. Nesse momento nós vamos orar pelas mensageiras do Rei, que hoje não estão aqui, porque elas estão, todas elas estão no retiro de adolescentes, da nossa igreja, ali da sede. E nós vamos orar, pedindo a Deus que abençoe a vida delas, amém. Não só a vida delas, mas de todos os adolescentes. Nós temos ali uma média de 90 adolescentes participando desse retiro. E é uma oportunidade, de fato, de você se retirar da sua casa, da sua rotina, para dar um lugar intensamente, ouvindo a palavra de Deus. Que esses meninos sejam transformados, de fato, pelo poder do Evangelho. Cada um ali tem uma necessidade específica, e o Senhor conhece cada coração. Então a gente vai orar pela vida das pessoas que estão organizando o retiro, do pastor, de toda a liderança. Vou convidar a Luciana para vir aqui à frente, para orar pela vida das meninas. Orar pela vida das nossas crianças, Nós temos crianças aqui, mas as outras crianças, que geralmente vêm sem os pais, eles, nessa semana, é uma semana de feriado, É uma cultura que do São João e do Capítulo, eles acabam não vindo, porque eles sozinhos. Então, até por preocupação, eles não vêm. Mas a gente vai retornar, normalmente, com as nossas atividades no primeiro domingo de julho, com as crianças. Mas nós vamos orar também por essas crianças e pelas suas famílias. Pelos irmãos, se alguém tiver alguma bênção específica e gostaria de vir aqui à frente, para a gente também poder orar, pode vir. E pelos aniversariantes da semana. Se você teve alguém na sua família que é aniversário e você gostaria de vir aqui à frente, você também pode. Minha motivo de gratidão? Amém. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso, perfeito, Pai. Obrigada por esse momento, Senhor. Obrigada por esse culto. Obrigada, Senhor, por mais um dia de saúde, de vida para cada um de nós, Senhor. Quero agradecer ao Senhor por tudo e quero pedir ao Senhor Deus que esteja presente, Senhor, naquele retiro. Senhor, que o Senhor conduza todos os jovens, meu Senhor. Que o Senhor toque-os com a tua palavra, com o teu Espírito Santo. Que o Senhor fale na mente e no coração deles, meu Senhor. Que o Senhor revele a verdade e que eles estejam lá, Senhor, espiritualmente conectados com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, lembrando que o Senhor vê tudo e ouve tudo o tempo inteiro. Que eles temem ao Senhor, meu Deus. Que o Senhor dê a força, sabedoria aos tios e às tias que estão lá, ao pastor que está lá cuidando desses jovens. Que o Senhor esteja conduzindo todos, Senhor, para a tua glória, para o teu nome, para tudo sair conforme a tua vontade, porque a nossa vontade tem que ser negada, tem que ser esquecida, e que prevaleça a vontade do Senhor na vida de cada um de nós, Senhor, na vida daqueles jovens, de todos que estão ali, Senhor. Também quero pedir ao Senhor pelas crianças, Senhor, que frequentam a nossa congregação, que os pais ainda não conhecem o Senhor. E eles não vieram, não sabemos porquê, mas o Senhor sabe. E o Senhor, de certa forma, vem tocando eles, porque eles estão aqui todos os domingos, Senhor. Pedimos pela família deles, Senhor. Pedimos que o Senhor vá lá na casa deles, de cada um deles, que o Senhor faça a tua obra, Senhor. Que o Senhor resgate, que o Senhor transforme, que o Senhor os tire das trevas, Senhor. Que o Senhor leve a presença de Jesus para cada um deles, para eles, para os pais, para todos os familiares, meu Senhor. Porque não existe lar sem a tua presença, Senhor. Não existe paz, não existe harmonia, não existe sabedoria sem a presença do Senhor. O Senhor é tudo que precisamos, Senhor. O Senhor precisa, Senhor, resgatar as famílias. O Senhor precisa trazer a comunhão das famílias, porque a família é o bem que o Senhor deseja, que é o plano do Senhor, e as famílias, meu Deus. Nós colocamos em tua presença todas as famílias.
veio. Coloco também, Senhor, Ninha que está aqui agradecendo ao Senhor, alguma bênção do Senhor. Muito obrigada. Que o Senhor continue abençoando a vida da sua serva. Que o Senhor continue realizando, Senhor, os desejos do coração dela. E que o Senhor abençoe grandemente o filho dela, o esposo, toda a família dela, meu Deus. Porque te serve, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é cheio de graça, o Senhor é perfeito e o Senhor nos beneficia porque o Senhor é bom. A gente não merece nada, mas o Senhor é bom. Então queremos agradecer por tudo nesse momento, meu Senhor. Colocar nossa congregação em tuas mãos. Esse culto que seja de acordo com a vontade do Senhor, que seja conduzido pelo Senhor, que todas as palavras que saem daqui, Senhor, seja para a glória do teu nome e verdadeiramente para a glória do teu nome, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é perfeito. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Vamos nossas Bíblias aí, 2 Reis, capítulo 5. Capítulo 5. Queria ler com os amados aí do versículo 9 ao versículo 14. Segunda Reis, capítulo 5, do verso 9 ao 14, leremos juntos. Segunda Reis, capítulo 5, do verso 9 ao 14, que diz assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, possuía de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos que o Senhor te pedir, Senhor, que o Senhor possa preparar o nosso coração para que a gente entenda isso que foi lindo nessa noite. Nós já louvamos ao Senhor, os momentos que tivemos aqui, todos são para a glória do teu nome. E neste momento, ó Deus, que meditamos nessa palavra, nós te pedimos que a nossa vida glorifique o Senhor, mas que o Senhor também penetre, ó Deus, neste coração, a ponto de transformar aquilo que precisa ser transformado, a nos direcionar segundo essa palavra lida, a entendermos a tua vontade através dessa palavra, e que tudo aquilo que meditei nesta tarde, ó Deus, possa
nos ajudar a entender a Tua vontade sobre a nossa vida, de forma a trabalharmos, ó Deus, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Você já ouviu muita gente falando sobre Naamã, sobre essa questão da lepra de Naamã, sobre Naamã mergulhar 7 vezes. Não sei para você, mas para mim, volta e meia me leva a pensar essa questão do mergulho nas águas, o porquê mergulhar 7 vezes. Por mais que já tinha lido, a gente pensa, quando a gente para para meditar, por mais que você estude, você fica ali com algo na sua mente trabalhando, para você compreender a totalidade do texto que você acabou de ler. Tá? Você já ouviu outros versículos que falam sobre 7, como eu também já ouvi. E hoje à tarde, meditando, eu queria citar alguns versículos, por curiosidade, para que a gente possa entender que o profeta não mandou Naamã mergulhar por 7 vezes, e Naamã também não mergulhou por 7 vezes à toa. E aí, por curiosidade, eu fui analisar algumas coisas da tarde, e é bom que a gente estude, analise e guarde, para que a gente entenda algumas questões da vida cristã, ou quando ouvimos algumas coisas referentes à Bíblia. Tá? Conheceres a verdade, é verdade? Pronto. Se você conhece a verdade, você não fica aprisionado em algumas questões. Você não se prende em alguns textos fora de contexto, ou algumas falas que estão totalmente fora de contexto. E aí eu, observando e pensando algumas coisas. Por curiosidade, você sabia que o número 7 na Bíblia é o organismo mais importante citado na Bíblia? Citado 368 vezes. Eu nunca tinha analisado isso, porque eu nunca tinha parado para meditar. Eu lendo esse texto, eu comecei a pensar nisso. Por que 7? Você sabia que a Bíblia começa com 7 e termina com 7? Como isso? Moisés iniciou lá em Gênesis capítulo 1 da escritura hebraica com 7 palavras hebraicas. Gênesis capítulo 1, verso 1. 7 palavras hebraicas. João termina em Apocalipse capítulo 10, verso 34, citando 7 palavras proferidas por 7 trovões. Curiosidade, né? Moisés começa aqui, Gênesis capítulo 1, 7 palavras. João encerra por 7 palavras proferidas por 7 trovões, em Apocalipse capítulo 10. O 7, ele nos apresenta o significado de totalidade, interação, conclusão, perfeição e consumação. Em vários contextos, ele representa para nós algo finalizado, restaurado, estabelecido por Deus. Por isso 7. É um número de finalização de Deus. É máximo e é mínimo. Quantas vezes eu devolvi o perdão ao meu irmão? 7 vezes? É 7 vezes o mínimo? Não, é o máximo. 70? Olha o que Deus faz. E às vezes nós nos pegamos em pequenas coisas. Não, mas além disso que eu devo perdoar ao meu irmão 7 vezes a demanda. Aí Jesus vem e diz, não, 70 vezes 7. Ele é o número mínimo e totalitário de Deus. Gênesis capítulo 7, verso 2, são 7 animais, 7 pares de animais que devem entrar na arca. A gente lê e a gente vai passando por cima disso e a gente não analisa. É curiosidade, irmãos. 7 pares de animais, os irmãos só são 2 pares. Por que 7 pares? 7 pares é totalitário, unidade, conclusão de obra-prima de Deus. 7 vacas devorariam 7 vacas. 7 espigas devorariam 7 espigas. Você vai ver em Gênesis 41.
Nós estudamos esses dias, não foi? 7 espigas devorando 7 espigas. O primeiro assassino da história seria vingado 7 vezes. Os filhos de Israel deveriam comer pão com fermento, pão sem fermento durante 7 dias. Os sacerdotes deveriam ser ungidos 7 vezes com óleo. Moisés aspergiu o altar 7 vezes com óleo da unção. No 7º ano da terra deveria descansar. O ano do jubileu ocorria após 7 semanas dos anos. A festa do tabernáculo durante 7 dias. Os inimigos de Israel deveriam fugir por 7 caminhos. 7 sacerdotes com 7 trombetas. No 7º dia, rodeariam 7 vezes. E aí daria o sonido ao povo de Israel na conquista de Jericó. Deus pediu a Gideão que oferecesse em sacrifício o 2º boi de seu pai de 7 anos. Não era qualquer boi. O 2º boi de 7 anos. Para quebrar a opressão midianita de 7 anos. Sansão tinha 7 tranças no cabelo. Ruth era para Noemi uma nora que valia mais do que 7 filhos. Nós discutimos sobre isso aqui também. Mas passa a gente não observa, mas Deus reservou 7.000 israelitas que não dobraram os joelhos a Baal. Salomão levou 7 anos para construir a casa do Senhor. Os amigos de Jó permaneceram 7 dias e 7 noites sem dizer uma palavra. A palavra de Deus é purificada 7 vezes na fornalha. O salmista louvava ao Senhor 7 vezes ao dia. A casa da sabedoria possuía 7 colunas. A fornalha de Nabucodonosor foi aquecida 7 vezes mais. Nabucodonosor ficou 7 tempos morando com os animais do campo. A chave da profecia bíblica será desvendada em 70 semanas proféticas de 7 anos. Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. 7 demônios. Pedro achava que só deveria perdoar seu irmão 7 vezes, que ali não dava. Porém, Jesus aconselhou que seria 70 vezes 7. 7 vezes cairá o justo e se levantará. O leproso era declarado limpo depois de aspergido 7 vezes. E Naamã foi purificado da lepra após ter mergulhado 7 vezes no Rio Jordão. Voltamos para Naamã. Você entendeu que a Bíblia está recheada de 7 vezes 7, 70 vezes, os 7 anos, os 7 semanas, aspergido 7 vezes, 7 tranças. Para concluir e nos apresentar essa totalidade de Deus e como Deus olha o número 7 como perfeição. Por perfeição, concluindo perfeição da obra de Deus. Que no 7º dia descansou. Mas quem era esse homem Naamã? O próprio texto diz que Naamã era o comandante da guarda síria. Um homem bastante respeitado. Você vai ver capítulo 5, verso 1 e 2. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Era um homem de respeito, um homem que, onde passava, era reverenciado, respeitado, honrado onde passava, principalmente diante do rei da Síria. Mas tinha um problema, era leproso. Hoje nós quase não vimos essa questão da lepra. E aí eu paro para imaginar, nós sabemos o que é lepra, é cinismo, alguns fatores que aconteciam, doença de pele. Na época de Naamã também se configurava a lepra, mesmo que não fosse rancenismo, qualquer mancha de pele, qualquer irritação na pele, qualquer ferida,
era denominado lepra, por isso seria retirado do arraial das pessoas. Mas Naamã, o texto diz que ele era um homem guerreiro e respeitado diante do rei da Síria e todo o povo. Versículo 2 diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Naamã, um homem leproso, reconhecido como um herói de guerra lá fora. Mas dentro de casa, no meio dos seus, ele era o quê? Leproso. Dentro de casa era um leproso. No seu lar não podia abraçar, cuidar, afagar, amar, ser amado, porque era um leproso, imundo em meio à sua família e dos que estavam próximos. E aí, imaginando fora da lepra a hanseníase, o que nós configuramos a lepra nos nossos dias em relacionamento? Muitas vezes nós conhecemos e muitas vezes nós nos configuramos. Em alguns casos, alguém que é rejeitado no seu lar, em meio aos seus familiares, seja por comportamento, seja por relacionamento, seja por configurações de agressão, ou até falta de amor próprio. Lá fora somos pais e mães de famílias, guerreiros, lutadores, vencedores, assim como Naamã. Mas na configuração do lar nos tornamos pessoas desprezíveis, afastados, desconfigurados de amor e de cuidado, porque a lepra do ego, da arrogância, da ignorância nos afasta dos nossos. O texto diz que Naamã era totalmente respeitado fora, mas quem o conhecia era leproso. Muitas vezes nós nos relacionamos lá fora e somos bem relacionados, mas quando chegamos aqui dentro, não nos relacionamos mais. A lepra da arrogância, da ignorância, falta de amor toma conta de nós. Mas o texto diz que Naamã, em meio às suas batalhas, nas suas conquistas, trouxe uma menina de Israel, que agora está sem os seus pais, sem o cuidado da sua mãe, afastada de sua família, apenas uma menina prisioneira, sendo faxineira e cuidando das coisas da mulher de Naamã. O texto diz que ela ficava a serviço da mulher de Naamã, mas dentro dela pulsava algo que a motivava. Quem era? O Deus de Israel. Pensando eu, o texto não fala isso, mas acredito que em meio ao seu trabalho ela ouvia e via algumas coisas referentes a Naamã. O desespero de Naamã enquanto leproso no meio dos seus, sem poder se relacionar. E ela disse para a mulher de Naamã: tomara o meu Senhor, no versículo 3, estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Que a condição de Naamã era de um homem respeitado fora, mas dentro leproso, afastado dos seus. Levítico capítulo 3, verso 46 diz que todos os dias em que a praga estivesse nele seria imundo. Imundo é e habitaria só, a sua habitação será fora do arraial. E é dessa forma que nos configuramos quando deixamos a lepra da arrogância, da falta de relacionamento, da falta de afeição tomar conta do nosso ser. Nós acabamos nos afastando do nosso e nos colocamos fora do arraial familiar. Mas sempre existe alguém para nos alertar. E aqui Naamã, em meio às suas aflições, tem alguém que, mesmo prisioneira, pulsava dentro dela o espírito que a motivava a lembrar do Deus de Israel e do profeta, que apresentava-se como profeta do Deus de Israel, do Deus vivo, Eliseu. A condição de Naamã era de morte.
assim como a condição de quem está vivendo afastado das condições familiares. Mas aquela menina tem uma palavra de vida. E ela diz: tomara o meu Senhor, tomara o chefe desse lar, tomara Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E continua dizendo no verso 4: então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Meu rei, no meio das minhas batalhas eu trouxe uma jovem prisioneira. E essa jovem, ela fez uma sugestão para minha esposa. Ela disse que lá em Samaria tem um profeta, e que se eu fosse até o profeta, ele curaria da minha lepra. Me manda para lá. Naamã estava desesperado e decidiu buscar ajuda do rei, ouvindo assim algo que a escrava trazia. Quando é que você já viu um líder, soldado, ouvir um escravo alemão? Nunca. Mas as aflições que pulsam o nosso coração, que desfarelam a nossa alma, nos levam a buscar soluções para resolver. Naamã busca. Por mais que ele tinha os deuses, e ele servia os deuses que o rei da Síria servia, ele ouve que existe alguém que pode ajudá-lo na sua dificuldade, na sua condição momentânea de um leproso. Quando Marcinha falou sobre o culto no lar, é isso que nós apresentamos. Queria todos nós conseguirmos, cada semana, um lar, para apresentarmos o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que pode curar da lepra, da arrogância, da ignorância, da traição, do desafeto. Então você está ali compreendendo que existe um Deus, e lá tem um profeta em Samaria que apresenta esse Deus, que é representante direto desse Deus, Eliseu. Ele diz: meu rei, essa menina disse que tem esse Deus, que tem esse rei, que tem esse profeta, me manda para lá. A apresentação que essa menina fez é simples e é direta. Busca o profeta e ele te cura. Vai até diante do profeta e ele te cura. Mas é necessário que tenha fé genuína e tenha expectativa. O rei manda. Capítulo 5, versos 5 a 12 diz assim: respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dar a vida, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Naamã está cheio de expectativa. Naamã entende que o que a menina disse é algo simples de se fazer. E naquele momento ele coloca a sua fé e sua expectativa nessa fala da menina. Existe um Deus, existe um profeta em Samaria, ele é o representante desse Deus. E eu vou chegar lá e ele vai curar a minha lepra. Então me manda aí, eu vou, meu rei. Assim somos nós. Nós até sabemos quem é Deus. Eu
falava outro dia sobre essa questão. Nós sabemos quem é Deus, nós cremos nesse Deus, mas que muitas vezes nós não obedecemos. Nós barganhamos, nós compramos, nós ordenamos, nós trocamos. Quando eu digo, mas Adevan, eu dou um dízimo. Por que acontece isso comigo? Eu ando direitinho, eu faço tudo direitinho. Eu já me batizei, eu sou batizado. Por que não acontece isso comigo? Isso acontece com você. Por que eu não posso fazer? Por que só Márcia foi lá na frente orar e você não me chama? Nós achamos que nosso tempo de vida cristã empenha a Deus a agir em meu favor por causa de. Nós achamos que o nosso compromisso em devolver o dízimo penhora a Deus em agir a meu favor por causa disso. Nós compreendemos que um tempo de vida cristã que eu tenho por ser cristão e batizado, Deus me deve favor por causa disso. Nós achamos que por eu não fazer ou não cometer alguns pecados, eu trago a responsabilidade sobre Deus em me honrar por isso, porque eu não pego, porque eu não faço o que fulano faz, e nós achamos que Deus está em desfavor a mim. Eu posso achar que Deus está em desfavor a mim por causa disso, e não está. Então Naamã, na sua compreensão de fé, ele vai conversar com o rei da Síria. O rei da Síria falou, beleza, vá, e eu já estou mandando uma carta. E manda uma carta para o rei de Israel, dizendo, quando você receber a carta, eu estou mandando quem? O meu grande guerreiro, Naamã, homem respeitado aqui na Síria, homem de grande poder e autoridade. E ele tem um problema, que é a lepra. Cura dessa lepra. Quando o rei recebe essa carta, ele vai dizer, gente, o que eu posso fazer referente a isso? Como eu posso resolver esse problema? Eu não tenho como resolver esse problema. São indagações que nós fazemos em alguns momentos referente à nossa vida pessoal, compreendendo que Deus tem obrigação de agir em nosso favor. Por que aconteceu isso, Adevan? Conversava com a pessoa um tempo atrás e o questionamento dela era, mas por que aconteceu isso? Eu ando direitinho, eu faço tudo corretamente. A única resposta que eu tive que dizer para ela era, por que não você? Por que pode acontecer com outra pessoa e não com você? Por que você adoeceu? Por que o outro pode adoecer e você não adoecer? Por que você pode estar em desfavor da vida esperando que o outro esteja porque o outro não serve a Cristo? Por que o outro que não serve a Cristo, que não é cristão, tem que padecer e você não deve padecer porque você é cristão? Por que o outro deve ter lutas e você não deve ter lutas só porque você é cristão? É isso que nós devemos parar para tentarmos. O sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Deus não abençoa o crente, deixa de abençoar o ímpio. Não é assim que Deus vê as coisas. O rei de Israel diz, eu não tenho o que fazer. O que me leva a pensar é que esse cara está a fim de romper comigo. E o próximo passo dele agora é nos atacar. Por acaso eu sou Deus para dar a vida e tirar a vida? Eu não posso resolver. Entra no momento de paranoia e a Bíblia diz que ele começa a rasgar suas vestes de temor. Clamar de temor, porque ele sabia que ele já está provocando uma situação para gerar uma guerra. Ele manda o seu guerreiro dizendo que eu tenho agora curar ele. Eu não sou Deus para dar a vida e tirar a vida. Porque a lepra era um passo para a morte. Como é que seu guerreiro vai morrer agora? Ele me manda o guerreiro. Se eu não curar esse guerreiro, ele vai vir para mim. Eliseu está em Samaria. Naamã, por sua vez, ele quer resolver o seu problema.
agora foi resolver esse problema de forma errada. Como é que você tem resolvido o seu? Você tem resolvido da forma correta? Naamã procurou o rei de Israel em vez de ir diretamente ao profeta. Talvez você tenha conversado os seus problemas e confessado os seus problemas a quem não interessa. Deixar de resolver diretamente com o profeta ou diretamente com Deus, clamando através de Jesus. Talvez você tenha desabafado para tratar os seus problemas com a pessoa errada. Hoje existe um livre acesso a Deus. Jesus vai para a cruz do Calvário para nos dar livre acesso a Deus. Naamã trouxe riquezas valiosas, acreditando que poderia comprar sua cura. No entanto, Isaías capítulo 55, verso 1 diz que a salvação e a cura não podem ser compradas. Ele diz: vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. O que Naamã queria não precisava ser comprado. Mas no contexto dele, na compreensão ignorante de Naamã, o que ele ia buscar custava dinheiro. E ele leva. Naamã estava indignado porque esperava que o profeta realizasse um ritual grandioso. E quantas vezes nós não pensamos assim, irmãos? Nós buscamos a Deus e já levamos a solução. Nós buscamos e já levamos a solução. E Deus vai fazer assim, assim, assim. Eu vou para o culto, Deus fala comigo. Quando eu chegar lá, usa o profeta falar comigo, Deus vai falar dessa forma assim. Nós buscamos a Deus e já sabemos como é que nós queremos a resposta de Deus. E nem sempre, quando buscamos, seremos respondidos. Erramos porque achamos que Deus tem a obrigação de nos responder. Naamã vai até o rei. Eliseu está cá, ouve, sabe que o rei rasga suas vestes e diz: ouvindo, porém, Eliseu, verso 8, homem de Deus, que o rei de Israel, rasgadas suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Por que está temendo, meu rei? Deixai ouvir a mim e saberás que há profeta em Israel. Todo aquele que busca o Senhor, ele receberá a resposta. Mas nem sempre a resposta é como nós queremos. Nem sempre a resposta é como nós queremos. Eu não sei você, mas eu caio nesse erro. Talvez você não, porque você é mais crente do que eu. Mas quando eu busco, eu sempre quero uma resposta. Eu busco querendo uma resposta. Aí tem os piores do que eu ia dizer assim: e eu boto Deus à prova, ele tem que responder. Se não responder, assim eu não quero. É o erro, Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A resposta de Deus não é o que eu espero. A resposta de Deus nunca sairá conforme eu quero. Deus não é submisso a mim. Deus nunca será subjugado pelo homem. Mas parece que nós esquecemos disso. Parece que nós olhamos para Deus como fantoche. Naamã também questionou o método sugerido pelo profeta. Que quando o profeta manda Naamã vir até ele, Naamã vai, pronto, resolveu o problema. Não é você não, rei? Tá bom, então eu vou até o profeta, viu? Quando ele chega ali na casa do profeta, o profeta nem a cara na janela bota. Manda recado. Vá lá, diga para si, Naamã, que ele ir lá no rio, mergulhar 7 vezes, e ele será curado. Eu compreendo o que Naamã está sentindo aqui, porque eu pensaria da mesma forma. Na minha ignorância, eu pensaria da mesma forma. Porque eu já estou indo ali, eu fui até o rei, aí eu vou diante do profeta,
O profeta falou: manda ele vir até a mim, que ele saberá que é profeta de Israel. Eu estou pronto, resolvi o meu problema. E aí, quando eu chego lá, alguém me traz um recado, vai lá e manda ele mergulhar no rio. Na minha cabeça, como Naamã olha e diz: o profeta vai sair, ele vai colocar a mão sobre mim, ele vai clamar ao Deus de Israel, ele vai passar a mão sobre a lepra, vai me ungir com óleo, a lepra vai desaparecer. Esse é o pensamento mais lógico. Mais lógico. Mas nem sempre diante de Deus a lógica. Nem sempre. Nem sempre diante de Deus a lógica. Naamã também questionou isso aí. Romanos capítulo 9, verso 33, 1 Coríntios capítulo 18, destaca que os caminhos de Deus podem parecer loucura para o mundo, mas são sabedoria divina. Naquele momento, Deus usou o profeta para tratar o ego de Naamã. Porque esse é o pensamento lógico de Naamã, não seria o meu, talvez seria o seu. Mas Deus não depende de imposição de mãos, Deus não depende de óleo ungido, Deus não depende de oração, Deus é Deus. Naamã se chateia e diz: só para esse rio, os nossos rios são maiores, são mais limpos, são mais poderosos, são mais potentes, Arabana e Farfã. Por que Deus não me mandou ir lá me banhar no meu rio, lá na minha cidade, lá em Damasco? Porque justamente nesse rio, Naamã estava ali indignado, jogando para fora suas lamúrias, o seu rancor, as dificuldades que ele vivia no seu interior, por ser um leproso no seu lar, porque fora ele tinha o respeito da sociedade, porque fora as pessoas não te conhecem, conhecem as tuas máscaras, fora as pessoas não sabem quem você é, Naamã. Fora as pessoas veem um grande guerreiro, vestido e pondo sua armadura, mas dentro do lar é que as pessoas nos conhecem. Dentro do lar é que nós não estamos empunhando espada e armadura. Dentro do lar eu sou eu mesmo, com as minhas dificuldades. Então, Naamã está ali impondo e colocando para fora as suas dificuldades de compreensão de um homem amargurado, de um homem que tem suas dificuldades pessoais pelo sofrimento trazido por essa doença, que o afastava mais e mais, que logo, logo levaria à morte. Mas alguém tem um olhar diferenciado e diz: então, se chegar ao versículo 13, a ele e os seus oficiais, eles disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, não farias? Você já trouxe dinheiro, você já trouxe vestes festivas. Se te pedisse algo mais difícil, você não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Não vem de reflexão, não compreende. E no versículo 14 ele se lava. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne ficou totalmente limpa, como uma criança, e ficou limpo. Como é difícil nós fazermos o que é correto. Como é difícil nós agirmos corretamente diante da voz de Deus. O mais fácil é fazer o errado, não é? Mais uma vez eu digo a você: talvez você não seja assim, porque você pode ser mais crente do que eu. Mas você vê nossos diálogos, irmãos. Pequenos comentários. Então, pequenos comentários nos levam a fazer mais do que errado do que é certo. Pequenas atitudes nos levam a nos comportarmos de forma errada, enquanto deixamos de fazer o que é certo. Alguém chama Naamã a entender a questão simples que ele foi colocado: mergulhar 7 vezes. Se fosse algo difícil, você iria fazer. Faz o que é fácil, faz o que é certo.
certo. E Naamã vai lá e mergulha. O texto diz que ele foi curado. Versículo 13 e 14, eu apresentei a vocês aqui agora. Após ouvir seus servos, Naamã decidiu obedecer a instrução do profeta. Mergulhou no Jordão 7 vezes. Completude. Na 7ª vez, Naamã está curado, está completo a ação que Naamã veio buscar, a sua cura. Naamã desceu ao rio, obedecendo o comando do profeta. Sob submissão ao método simples de Deus, foi crucial para a sua cura. Busque se submeter, irmão. Ao mergulhar conforme instruído, a pele de Naamã foi restaurada, tornando-se como uma criança. Você vê aquela música, quero ser como criança? Toda vez que eu ouço ela, eu fico imaginando esse texto aqui. Quero ser como criança, te amar como tu és. Precisamos nos purificar. A vida cristã é de busca constante, submissão, obediência. Só nos submetemos quando compreendemos. E que nome nós daríamos aos 7 mergulhos de Naamã? Você já pensou em algo? Eu só pensei hoje. Primeiro mergulho, humildade. Mas eu sou humilde, é mesmo? Até quando não for testado, você não saberá. Na pequena coisa que nos é exposta, nós provamos que não somos humildes. Pequena. Numa fila, nós não somos humildes. Imagine diante da doença. Primeiro mergulho, busca da humildade. Segundo mergulho, busca da obediência. Terceiro mergulho, busca da fé. Quarto mergulho, perseverança na fé. Quinto mergulho, purificação. Quando você busca humildade, você começa a obedecer, você começa a ter fé, você persevera na fé. Quinto mergulho, você busca purificação, porque agora você tem fé. Sexto mergulho, você agora está entusiasmado, porque no 7º mergulho você alcança a vitória. E é difícil não vivermos isso, irmãos. Nós só queremos impor, nós só queremos colocar, nós só temos o que dizer, nós só temos o que explicar, mas nunca aceitamos nada. Porque nós sempre temos algo para contar para o povo. Mas eu entendo, eu sei. Tá bom, eu sei, entendo. Nós nunca paramos para ser ouvidos e obedecer. E compreender que na simplicidade da coisa a ação de Deus. Deus age de forma simples. Capítulo 5, verso 15 a 19 diz: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra há Deus, em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, peço-te que aceite um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que eu o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar a carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerei este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Ele disse:
vai em paz. Quando Naamã compreende que agora sua pele está limpa, está curado, não sofre mais daquele mal, o coração de Naamã está transbordando de alegria, saltitando de felicidade, porque ele não era mais um homem aceitado fora e não aceitado dentro. O seu lar o aceitaria com todo amor, porque ele não era mais um leproso. E com o coração grato, satisfeito em Deus, Naamã compreende que não há Deus em toda a terra, a não ser em Israel. E o seu gesto de satisfação e alegria é concluído em dar uma oferta de amor ao profeta, com os bens que ele levou, que para ele era natural. Era natural. Mas o profeta não recebe e diz: não insista, diante da presença de Deus em que eu estou, não receberei essa oferta. Pronto, recebo, tudo bem. Agora, permita que o teu servo leve 2 mulos de carga de terra para lá para onde eu vou, porque eu não mais sacrificarei holocausto a outro Deus, a não ser o Deus de Israel. O que ele está dizendo? Me aceite como teu irmão, me aceite como teu discípulo, me aceite no teu povo, adorando o teu Deus. E já estou te pedindo perdão, e compreenda que quando o meu rei, a quem eu sou subjugado, a quem eu sirvo, entrar para apresentar o holocausto diante do Deus dele, que é Rimon, eu deveria entrar com ele. Mas eu estou te dizendo que quando ele tocar na minha mão é para que eu ajoelhe. E quando eu ajoelhar, eu não estou oferecendo sacrifício a ele. Eu não estou me prostrando diante de Rimon, porque eu sirvo ao Deus de Israel a partir de hoje. A compreensão daquele homem vai muito além de uma lepra. Porque a ação de mergulhar, a cura que aconteceu, ele compreendeu que foi divina. E o seu coração agora está rendido ao Deus de Israel. E por isso que Eliseu diz para ele: vai em paz. Naamã ofereceu uma bênção ao profeta, demonstrando gratidão e respeito. O que muitas vezes nós esquecemos diante de Deus. Sermos gratos e respeitarmos a vontade de Deus. E não querer colocarmos a nossa vontade acima de todas as coisas. Muitas vezes nós sofremos de um mal que é a ansiedade. Porque nós sofremos o amanhã ainda hoje. E a resposta que deveria vir, ela tem que estar à porta. E quando ela não está à porta, nós somos ingratos. Porque nós queremos a resposta para ontem. Nós esquecemos de tudo que Deus já fez. De onde Deus nos tirou, até onde Deus nos conduziu, e com mão forte nos protegido. Esse homem que era totalmente incrédulo sai da presença do profeta, compreendendo que só existe um Deus sobre toda a terra, e é o Deus de Israel, a quem ele está na presença naquele momento. Esse relato nos ensina que a necessidade de termos humildade, obediência e fé no poder de Deus transforma nossas vidas. E saímos aqui nessa noite compreendendo que Deus age independente de, sem estar preso a nenhum de nós, sem ser subjugado por nenhum de nós. Porque Deus não se impressiona por nossa voz, por nossa assiduidade no culto, por devolver o dízimo, por servir Ele há anos. Senhor, te sirvo tantos anos. Sua obrigação é servir. Porque aquele que conhecer Jesus terá vida eterna. É fácil você dar um para a vida eterna? Não é. Então você está servindo porque supostamente você conheceu Jesus. Se você conheceu Jesus, seu coração está rendido a Ele. Se o seu coração está rendido a Ele,
Logicamente você deve ser uma pessoa humilde, buscar estar na presença, subjugar a vontade, a servidão, porque não vive mais você, mas Cristo vive em mim. E assim que nós pensamos, e assim como Naamã, compreenda que na presença do Deus que você está, não existe um outro Deus, nem no céu, tampouco na terra, que possa fazer maravilhas como o nosso Deus. Aqui não tem nenhum rio, mas tem a presença. O rio era só a possibilidade de submeter o Naamã à humildade, à servidão, a ser subjugado à palavra de alguém. Por isso o profeta diz: mergulhe 7 vezes no rio e será curado. Alguns lugares que você for, as pessoas vão usar alguns amuletos, algumas falas, para nos trazer lembrança de alguns textos bíblicos. Por isso, em alguns lugares usam a chave, toma posse da tua chave. Alguns lugares usam a água benta, usa o vaso de água para você levar e orar com alguma pessoa. É o pensamento deles. Mas aqui nós estamos na presença de um Deus que Ele sonda o nosso coração. Sondando esse coração, Ele sabe a nossa necessidade. E o que Ele quer é que você se submeta à vontade dEle. Então, na presença do Deus que você está, o Deus de Israel, onde não há nenhum Deus acima dele, você tem a oportunidade de subjugar Ele nesta noite e colocar a sua situação diante dele 7 vezes, ou mergulhar 7 vezes, mesmo que não tenha rio, mas crendo que Ele está sobre todas as circunstâncias, Ele pode todas as coisas, e na presença dele não é engano. Vamos orar? Vamos orar. Fica de pé. Fica de pé. Deus, no nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Senhor, te colocar a parte de algo que o Senhor já conhece, algo que o Senhor já compreende, que é a nossa dificuldade, que é a nossa fragilidade, que é a nossa pequenez diante do Senhor. Nós queremos, ó Deus, colocar diante de Ti algo que tenha afetado, ó Deus, a nossa carne, seja pensamento, seja enfermidade, seja fragilidade, seja sentimentos, Senhor. Mas são questões que o Senhor conhece, muito mais do que nós conhecemos. Então, no nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, nos traz a percepção de que diante do Senhor está todo o poder, diante do Senhor está toda a glória, e nós, diante do Senhor, somos servos nos submetendo à ação de escravos. Nós queremos adorar o Senhor na luz da tua santidade, Senhor, e diante do Senhor nós colocamos a nossa enfermidade, a nossa fragilidade, a nossa dificuldade, seja ela qual for, porque compreendemos que sobre tudo Tu estás. Então, assim, ó Deus, como Naamã, nós nos submetemos aos Teus cuidados. Nós mergulhamos, ó Deus, buscando do Senhor a ajuda, ó Deus, para sermos humildes. Nós mergulhamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, buscando a ajuda do Senhor para sermos obedientes, Senhor. Nós mergulhamos a terceira vez buscando no Senhor fé. Nós mergulhamos, ó Deus, para que a gente possa perseverar na fé. Nós mergulhamos, Senhor, buscando purificação, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos encher de entusiasmo, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor nos dará a vitória. Então, no nome de Jesus, nos ajuda, ó Deus, a compreendermos que o Teu tempo não é o nosso tempo. O Teu agir não é conforme a nossa vontade. Que o Teu poder não está limitado, ó Deus,
à minha ação, não está limitado à minha procedência como cristão, não está limitado à minha frequência, não está limitado à minha vontade, que o Senhor não está limitado ao meu querer, que o Senhor não está limitado, ó Deus, ao meu desejo, que o Senhor não está submisso às minhas ordens. Então, no nome de Jesus, me ajuda, Deus, a compreender o meu papel enquanto servo e o meu papel enquanto Deus. Me ajuda, Deus, a compreender que cada vez que eu coloco diante do Senhor, não é te obrigando, ó Deus, a fazer a minha vontade, mas colocando diante do Senhor o problema que tem dificultado a minha caminhada diante de Ti, compreendendo que no tempo do Senhor, conforme a Tua vontade, para a glória do Teu nome, o Senhor agirá. Porque o Senhor nunca perdeu o controle, Deus. Então, ó Deus, mais uma vez nós te pedimos, sei com a nossa necessidade, sei com a dificuldade que o Senhor reconhece e que o Senhor já está em ação, porque nós cremos na vitória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar hoje o nosso culto, louvando mais uma vez ao Senhor, entendendo que a obediência nos leva a termos mais intimidade com o nosso Deus. O resultado da submissão é isso, intimidade com o Senhor, e nós vamos louvar ao Senhor, rendendo o nosso coração a Ele. Leva-me além